Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos do 8 ao 11, começando no 8, diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E, quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. E oremos. Nosso grandioso Deus e bondoso Pai, nós somos gratos ao Senhor pela palavra do Senhor que temos em nossas mãos, a Bíblia Sagrada, por o Senhor ter inspirado através do vosso Espírito, o Espírito Santo, homens da confiança do Senhor, santos, apóstolos e profetas, para que esse livro esteja completo e está pronto. E é a verdadeira palavra do Senhor, fiel e digna de toda aceitação. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor Roberto na pregação, que o Senhor coordene os pensamentos dele e as palavras que ele irá proferir logo mais, e que todos estejamos atentos a ouvir com fé, para que possamos sair daqui edificados espiritualmente. Fazemos esse pedido ao Senhor e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão, e vamos manter nossas Bíblias ao texto desta noite, e nós lemos aqui Atos, capítulo 1, e nós lemos palavras importantes, um episódio importante na Bíblia, e poderíamos falar muita coisa a respeito desse texto. É um texto bastante cheio, digamos assim, bastante rico, mas o tema que eu quero tratar hoje, eu quero abordar, ele engloba todos os que se chamam pelo nome de Cristo, todos aqueles que estão debaixo do sangue, todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Eu quero falar hoje sobre o crente e o seu testemunho. O crente e o seu testemunho. Essa palavra testemunho que nós lemos aqui no versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis testemunhas. Aqui Jesus está falando que nós vamos ser testemunhas. Essa palavra testemunhas é uma palavra interessante, que a gente lê no versículo 8. Essa palavra testemunhas, ela é uma tradução da palavra martus. A palavra grega martus. E essa palavra martus é de onde nós temos a nossa palavra em português mártir. Ou seja, testemunha e mártir é a mesma coisa. Não tem lá muita diferença. O português ele muda de testemunha para mártir, mas a palavra base, ela significa a mesma coisa, carrega o mesmo sentido. Se você olhar então no dicionário português a palavra mártir, você vai ver a definição seguinte: pessoa submetida à tortura ou mesmo à morte pela recusa de renunciar à fé cristã ou qualquer de seus princípios. Veja bem, a gente entende que mártir é isso, é alguém que apesar de ameaça até de morte, tortura, sofrimento, perseguição, dor, ela se recusa a renunciar à sua fé ou os princípios da sua fé. Mártir. Pois bem, quando a gente percebe então que a palavra mártir e a palavra testemunho, ou testemunhas, como fala aqui, é basicamente o mesmo sentido, carrega a mesma conotação na Bíblia, então isso eleva um pouquinho mais a questão de testemunha. Agora, ser mártir, ou ser alguém que submete a tortura ou até a morte, ao invés de renunciar à fé, não é nada agradável. Convenhamos, não é agradável você passar por esse sofrimento, esse risco, esse desconforto todo, porque é isso que ser um mártir implica. E para dizer em outras palavras, é isso que ser um testemunho implica. Se nós queremos ser, e se nós vamos ser testemunhos para Cristo, então haverá um elemento de desconforto, de sofrimento, perseguição, haverá, porque testemunho e mártir é a mesma coisa. E Jesus falou aqui
que nós somos chamados para ser testemunhas. Aliás, não foi nem muito uma questão de ser chamado, porque não foi dada muita opção, não foi dada muita escolha. Jesus falou, ser-me-eis testemunhas. Isso quer dizer, vocês vão ser testemunhas. Ele não está dizendo quem quiser ser testemunha, quem tiver afim, quando for fácil, quando não quiser não precisa. Ele falou, não, ser-me-eis, vocês serão minhas testemunhas. Agora, para ser testemunha, Deus, Ele nos dá o poder, a Bíblia chama de virtude, mas é a mesma coisa, a mesma palavra, virtude, o poder, a virtude do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus que nos cela quando nós somos salvos, Ele nos dá poder para quê? Nos dá o poder para sermos testemunhas, e nós precisamos desse poder, porque ser testemunha, ser um mártir, inclui sofrimento, dor, perseguição, às vezes, talvez, até a morte, se for o caso. Como nós veremos um pouquinho mais esta noite. Então, a escolha que nós temos não é se nós vamos ou não ser testemunhas, porque todos nós vamos ser, somos de fato testemunhas. A escolha que nós temos é se nós vamos ser uma boa testemunha ou uma má testemunha. Nós não temos escolha se nós vamos não ser, mas sim da qualidade de testemunhas que seremos. E Jesus nos dá poder do teu Espírito para isso. Deus sempre trabalha com a verdade. O diabo ele mente. O diabo lhe engana. O diabo, ele vem dizer para você que o pecado é bom, que o pecado compensa, que você vai sempre ter vantagem e lucro, e você vai sair ganhando. Isso é mentira do diabo. Deus não trabalha com mentira, porque Deus é verdade. E Deus nunca escondeu, em momento algum, você não vai encontrar um versículo na Bíblia, onde Deus esconde o fato que haverá tempos, haverá ocasiões, que poderão ter dificuldades para o seu povo. Nunca esconde isso. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 10, diz assim, bem-aventurados os que sofrem perseguição. Veja bem, Jesus no começo do seu ministério, ele já vem dizendo, olha, bem-aventurado quem sofre perseguição. Por quê? Porque vocês vão sofrer perseguição. Como ele sofreu perseguição. Mas ele fala que é bem-aventurado, é abençoado, é bom. Tem um lado positivo. Mas ele continua, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então aqui Deus está nos dizendo, através das palavras de Cristo, que haverá perseguição, haverá injustiça, haverá calúnia, mentira, haverá injúria. E ele fala que quando nós sofremos essas coisas por causa da justiça e por causa dele, então nós somos o quê? Bem-aventurados. Mas isso é Deus dizendo, olha, a vida cristã é maravilhosa. A vida cristã é repleta de bênção. Agora, haverá momentos de provação, haverá momentos de tribulação, haverá momentos em que nós vamos ter que ser testemunhos, há momentos que nós vamos ter que ser mártires, há momentos que nós vamos ter que sofrer e ser perseguidos, haverá. João 15:18 fala assim, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. Jesus entende sobre perseguição, ele foi perseguido e perseguido até a cruz. E ele falou, olha, o mundo me odeia, o mundo vai odiar você também. Não se espante. Não espere que o mundo vai bater palma para vocês. Não vai. Eles vão mentir. Eles vão injuriar. Eles vão perseguir. Em João 16, versículo 2, diz assim, expulsar-vos-ão das sinagogas. Tudo bem, ninguém aqui vai ser expulso da sinagoga porque a gente não é judeu. Mas o princípio é que nós vamos ser rejeitados. Nós vamos ser expulsos muitas vezes por pessoas religiosas. Por pessoas que dizem ter a mesma fé. Gente, Jesus era judeu e Jesus foi expulso de sinagogas. Os primeiros cristãos eram todos judeus e eles foram expulsos de sinagogas. O apóstolo Paulo, hoje esse apóstolo Paulo, era o fariseu Saulo, ele prendia e perseguia e matava quem? Judeus que haviam se tornado cristãos. Então entenda, haverá perseguição, e continua dizendo aqui, e qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Isso nos diz o seguinte, ó, haverá uma época em que quem matar vocês, cristãos, vai estar achando que está fazendo um favor a Deus. Não é isso que Saulo fazia? Saulo fazia isso, ele perseguia, imprisionava e matava os crentes, achando que estava fazendo um serviço contra Deus, para Deus. Achava que estava fazendo um favor para o mundo, para a humanidade, nos matando.
Pois esse dia é hoje, esse dia, ele não só é hoje, mas tem existido através dos séculos. Falaremos um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. 2 Timóteo 3,12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão o quê? Perseguições. Então Deus não mente em momento algum. Deus trabalha com a verdade. Ele falou, haverá dificuldade, haverá perseguição, haverá tribulação, haverá injúria, mentiras, calúnias. Mas tudo bem, porque bem-aventurados sois quando isso acontecer. Há quem diga que esse martírio, esse testemunho até a morte de ser expulso, e qualquer que vos matar achará que está fazendo um favor a Deus, e que o mundo odiar. Muita gente acha que isso faz parte de um passado distante, que isso faz parte nos livros de história, que isso faz parte em algo longe e distante da nossa realidade, do nosso mundo em que vivemos hoje no século 20, 21, 22, sei lá que séculos estamos. Mas eu estou aqui dizendo que isso é um ledo engano, isso não é verdade. Hoje, no mundo, o ano passado e o retrasado, 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos, sempre, nos últimos 2016, 17 anos, desde que Cristo veio à Terra, nesses últimos 2000 anos, crentes ao redor do mundo têm incessantemente sofrido perseguição e morte. Ah, pastor, mas isso na época lá da Inquisição na Europa? Sim, mas não se limita àquilo. Ah, isso não é em países onde o cristianismo é proibido? Não, não apenas. Mas isso não é em lugares... Não, gente, estou falando hoje, ao redor do mundo. Eu vou mencionar algumas coisas aqui que você não vai ouvir no Jornal Nacional. Hoje mesmo, eu li uma manchete onde mencionava, se não me engano, 168 mil cristãos foram mortos no ano passado, simplesmente por serem cristãos. 168 mil cristãos morreram o ano passado. Qual o crime? São cristãos. Mais nada. Mais nada. O pesquisador David Barrett estima que anualmente, esse aqui é uma pesquisa já de alguns anos atrás, mas ele estima que um número parecido, 150 ou mais de 150 mil cristãos são mortos anualmente. Anualmente. Paul Marshall, que é um ativista de direitos humanos, ele não é cristão. Essa pessoa aqui não é cristã, ela faz uma pesquisa para uma organização secular. Ele estima que mais de 200 milhões de cristãos, 200 milhões, gente, isso aqui é quase a população do Brasil. Não, aliás, isso é a população do Brasil. A população do Brasil, veja só, vivem debaixo de ameaça contínua de perseguição. 200 milhões de pessoas vivem sob perseguição contínua, simplesmente porque são cristãos. E 600 milhões vivem debaixo de restrições significantes de suas liberdades. 600 milhões no mundo de pessoas vivem, sentem na pele o que é dizer, eu sou cristão. Sentem consequências graves na sua própria pele. Hoje, isso não é 30, 50, 100, 200 mil, 12 mil anos atrás. Isso é hoje. Hoje. Recentemente, muçulmanos nas Filipinas sequestraram uma família de missionários batistas. Eu menciono batistas porque eu sei que eram batistas, mas não interessa se eram batistas, se eram o que seja. Eram cristãos. E mataram eles. Recentemente um homem foi apedrejado em Teherã, a capital do Iraque. Qual o crime dele? Ele estava em praça pública pregando o evangelho. Foi apedrejado ali, morto. Pela sua fé, pregando o evangelho. Um pastor missionário também era batista, alguns anos atrás, ele foi metralhado e morto em Bagdá. Esse pastor eu não conhecia, não era íntimo dele, mas eu conhecia, sabia dele, era mais próximo dele.
Ele frequentava conferências que eu frequentava, era membro da igreja que eu era membro. Como disse, eu não conhecia ele pessoalmente, não era meu amigo, mas era meu irmão. Estava montando uma rádio cristã em Bagdá, há alguns anos atrás. Estava indo, ouvindo para algum lugar, e ele foi escolhido, sabia quem ele era, e o carro dele foi alvejado com metralhadora, vários homens, e ele morreu na hora. Hoje, gente, mártires, testemunhas que estão morrendo, sofrendo hoje pela fé cristã. O missionário, colega nosso, foi preso na Turquia junto com seu pai. Crime? Estavam distribuindo panfletos com o evangelho na Turquia. Foram presos, ele e o pai. O pai não era missionário, o pai estava visitando eles, saíram para distribuir e foram presos. A igreja de um amigo nosso, esse pastor eu conheço muito bem, já preguei na igreja dele. Passei uma semana ensinando no seu seminário bíblico na cidade do México. O missionário Kevin Wynn está lá, uns 30 anos no México, um fantástico ministério do México. Várias vezes sua igreja foi alvejada com tiros durante o culto. México, país cristão, certo? Pois é. Anos atrás, a sua primeira casa que ele tinha, ele comprou um terreno, fez uma casinha para a família. Eu não vou dizer quem, porque não temos provas, mas a gente tem uma ideia quem foi que fez isso. Um trator veio e derrubou a casa todinha. Trator, aquele trator grande, pronto. Veio e derrubou, derrubou tudinho, com tudo dentro. Mobília, tudo, roupa, eletrônico, tudo, todos os pertences dele. Passou por cima, derrubou tudo, quebrou tudo. Tinham 2 pessoas na casa, eles nem sabiam se estava vazia ou não a casa, gente. Sorte que estavam nos fundos da casa, ouviram um barulho, quando foram ver tudo caindo, saíram a tempo de não serem mortos. Isso fazem, estou no Brasil há 11 anos, isso vai fazer uns 16, 17 anos atrás. Gente, existem no mundo pessoas sendo perseguidas e sofrendo pela fé hoje. Vamos esquecer essa ideia que isso na época de Jesus, na época de Paulo, dos romanos, da Inquisição. Gente, estamos falando dos dias de hoje. E com esses muçulmanos malucos invadindo toda aquela área, eles estão entrando em cidades e fuzilando em massa qualquer pessoa. Você sabe como é que os muçulmanos eles evangelizam? Eles botam uma arma na sua cabeça e falam, vai ser muçulmano? Não, puf, pronto. Próximo. Assim, isso é a evangelização deles. E se você deixar de ser muçulmano, puf, do mesmo jeito. Por isso que a religião que mais cresce no mundo, porque eles crescem na bala, sempre foi assim. Estuda a história deles, sempre foi assim. Mártires não são coisas do passado. Mártires são testemunhos, são mártires, é a mesma coisa, a mesma palavra. Minha pergunta para você é, como é que está o seu testemunho? Como é que está o nosso martírio? O que a gente sofre pela causa de Cristo? O que a gente sente na pele? O que a gente sofre? Qual o preço que nós pagamos para dizer, eu sou cristão? Na China, na Revolução Chinesa, os comunistas adoram fechar a igreja, dizer que Deus não existe e perseguir. Pois bem, os comunistas, Revolução Chinesa. Antes da Revolução Chinesa, a China estava cheia de missionários, era um campo fértil. Centenas e milhares de missionários iam para desde 1800 e tralalá. Pois bem, eles fecharam China, ninguém entra, ninguém sai, proibiu toda espécie de religião. Todos os missionários que não conseguiram fugir foram massacrados. Simplesmente massacrados, acabou. E durante décadas não sabia o que foi que houve com os crentes, como é que está. Durante décadas não sabia, ninguém podia entrar, ninguém podia sair, não se tinha notícias. Até que alguns anos atrás, com a abertura do mercado, algumas pessoas entraram na China, não como missionários, que até hoje missionário não entra na China, entra como trabalhadores na área de educação, na área médica, etc. e tal. E algo fantástico foi descoberto. Eles descobriram que a igreja de
de Jesus Cristo na China estava muitíssimo bem, obrigado. Estava forte, estava militante, estava dinâmica. Não, eles não tinham lugares abertos para se reunirem. Não, eles não tinham grandiosos lugares suntuosos para terem seus cultos. Não, eles não podiam publicar no YouTube, colocar uma placa na frente, ou divulgar, ou fazer evangelização abertamente. Mas a igreja em Jerusalém também não tinha essas coisas. A igreja primitiva também não tinha essas coisas. A igreja primitiva e a igreja através dos séculos se reuniam nas catatumbas, nas florestas, no meio do campo, no meio do nada. E descobriram que a igreja na China era enorme. Apesar da proibição, apesar da restrição, apesar das penas, crente lá que é pego, é mando para um hospício ou para um acampamento de reeducação. Eles vão tentar quebrar a sua mente. Vão reeducar você. Ou são fuzilados. Muitos são fuzilados, porque a China, outra escória, não os chineses, mas o governo comunista, uma escória da terra. No governo comunista, o cidadão, ele pertence ao governo, ao partido. E a China é o país que mais fuzila e executa pessoas na terra. Não são centenas, são milhares de pessoas. Sabe por quê? Eles vendem os seus órgãos no mercado internacional. Quando você é fuzilado, a sua família paga pelo preço da execução. O seu corpo pertence ao Estado, que vai retalhar você, vender os seus órgãos internos e externos, seu sangue, plasma, tudo, no mercado internacional. Isso é um fato. Então na China, se você espirrar na hora errada, você pode ser fuzilado. Lá eles não pensam duas vezes em fuzilar, porque eles querem essa renda. Você, cidadão, faz parte. Gente, isso é comunismo, para quem não sabe. Mas apesar de tudo isso, a igreja na China era e ainda é uma igreja vibrante, enorme, milhares de pessoas. Mas como que pode isso? Aí você vê nos Estados Unidos, Brasil, Europa. Não há proibição, não há perseguição. Ninguém vai preso. No entanto, nesses países a igreja está ficando fraca, gorda e boba. Mais e mais são os templos suntuosos. Mais e mais são os seus pastores com jatinhos particular para cima e para baixo, suas fazendas. Mais e mais são os seus cultos shows. Onde o povo dança, rebola, e se você passa na frente, você não sabe se aquilo é um show, você não sabe se aquilo é um culto, você não sabe se aquilo é uma festa, se é uma boate, se é um bar, você não sabe que treco que é aquilo. E todo mundo fazendo isso em nome de Cristo. E o Evangelho é completamente ignorado. Eu pergunto, como está o nosso ministério, como está o nosso testemunho, o nosso martírio, nossa perseguição? Porque nós não temos escolha se nós vamos ou não ser testemunhas. Testemunhas nós vamos ser-me-eis testemunhas. A questão é, que tipo de testemunhas nós vamos ser? Uma coisa eu sei, gente. Uma coisa é certa. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Quem não é fiel na facilidade, não vai ser fiel na dificuldade. Quem não é fiel na bonança, não vai ser fiel na tribulação. Mateus 25, 21 fala assim: e o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Nós temos que ser fiel no pouco, porque o dia está vindo, onde não vai ser tão fácil dizer, eu sou cristão. O dia está chegando, onde vai ser tão sem consequência dizer, eu sou cristão. Gente, hoje em dia tem pessoa que posa na Playboy e diz que é cristão. Tem gente que tem um ministério de música mundano e fala que é cristão. Tem gente que é ladrão
político, envolvido até aqui, dizendo que é cristão. Hoje todo mundo fala, e está tudo normal, todo mundo aceita. Como é que está? O que a gente sofre? Até quando nós seremos fiéis? Como você encararia perseguição e martírios? A mensagem de hoje é diferente, a introdução é longa, mas os pontos são curtos. A primeira coisa aqui, essa questão de testemunho, qual o seu testemunho em relação ao batismo? 1 Pedro 3,21, que também como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Se você é salvo, e você nunca foi biblicamente batizado. Pastor, o que é biblicamente batizado? É você ser batizado por imersão nas águas, depois da sua salvação. Por alguém com autoridade bíblica. Eu lembro quando eu era pequenininho lá, o padre me pegou e jogou uma água na minha cabeça. Gente, aquilo não é batismo. Aquilo não é batismo. Fizeram isso comigo também. Quer dizer, eu acho que fizeram, dizem que fizeram, eu não lembro. Mas tem pessoas que são salvas, tem pessoas que aceitaram a salvação e sequer seguiram Cristo nas águas batismais. Gente, isso daqui, deixa eu só dar um exemplo aqui para vocês. É que eu não tenho nada, mas isso daqui é água, não é ácido. Não tem jacaré ou piranha lá dentro. Você não vai entrar lá e dissolver. Está até quentinho. Como? Eu não sei, mas está quentinho. Gente, se a gente não pode ser fiel no nosso testemunho, porque o batismo é um testemunho. Se nós não conseguimos ser fiéis no testemunho do batismo, se amanhã o governo falar, quem for crente vai preso. Não, pastor, se acontecer, não vem dizer o que vai acontecer. Mesma coisa, se você não segue Cristo no batismo, não vem dizer que você vai seguir Cristo em mais nada. Não tem problema, não entendo. Não foi Jesus que a quem Pedro falou, eu seguirei até a prisão e a morte. O galo vai cantar 3 vezes e você vai me negar. Eu não, de modo algum. Pois é. Veja bem, o batismo ele não salva. Está dizendo aqui, como uma verdadeira figura, um exemplo. Batismo é uma figura, uma simbologia. Agora vos salva o batismo. Ai, pastor, o batismo salva, está dizendo. Vamos ler tudo. Agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne. Ou seja, o batismo não vai lavar o pecado de você. O batismo não vai, despojamento é justamente lavar, é tirar a imundícia da carne. Ou seja, o batismo não vai tirar pecado da carne. O batismo não vai salvar ninguém. O que o batismo vai salvar, vai salvar da indagação de uma boa consciência para com Deus. Por quê? Porque quem é salvo deve ser batizado. Gente, é como uma aliança aqui, A pessoa casa, eu não vou usar aliança não, viu? Por quê? É um peso, o braço fica assim, eu estou nas costas. Essa aliança é muito pesada, Está aqui, eu lhe amo, viu? Mas eu não vou usar aliança não. Dá certo isso? Não, por quê? Porque isso aqui é um símbolo, isso aqui é uma figura, uma verdadeira figura que demonstra o quê? Eu tenho boa consciência, eu não quero sair por aí com as pessoas pensando que eu sou solteiro. Ele vai falar, todo aquele que for salvo será batizado. Não é dizer que tem que ser batizado para ser salvo, não, é que é uma coisa natural, quem casa usa aliança, e quem é salvo é batizado. E se a gente não tem o testemunho sequer de seguir o Senhor no batismo, tem uma coisa errada. Eu lembro quando a gente morava na Inglaterra, um dia apareceu na nossa igreja
um homem, ele vinha de uma cidade longe, do norte da Inglaterra, ele veio para a nossa cidade, veio para a nossa igreja para ser batizado. Por quê? Porque ele era muçulmano. Ele não tinha igreja lá na cidade dele? Tinha, mas se os muçulmanos daquela cidade descobrissem que ele foi batizado, ele seria morto. E acontece muito. Porque o muçulmano não pode deixar sua fé com pena de morte, eles matam. Alguém aqui está sob pena de morte se for batizado ou porque foi batizado? Alguém? Não. Não foi. Aí eu pergunto, qual a nossa desculpa? Qual a nossa desculpa? Isso é lei em países muçulmanos. Alguém aqui vai ser preso, morto, ameaçado, expulso pela família. Se um judeu se batizar, a família dele tem uma cerimônia de enterro, funeral. Eles enterram um caixão vazio. Você morreu. Nossa, pastor, pensei que os judeus amavam os cristãos. Sabe um dos países mais fechados para missionários cristãos do mundo? Israel. Nossa, mas eu pensei que Israel... Gente, pensou errado. Israel não é amigo de cristãos. Se você está lá dentro pegando o evangelho, eles te expulsam. E nunca mais você é permitido entrar naquele país. E se você entrar como missionário, bom, você não entra. Simplesmente você não entra, é proibido. Pois é, alguém aqui vai ser expulso da família, vai preso, perseguido, morto? Não. Só um exemplo. Hebreus 10, 25. Nós falamos isso outro dia. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual o seu testemunho no batismo? Qual o seu testemunho no culto? No culto. Presença aqui no culto. Sabe, se a gente não tem um testemunho de estar aqui no culto, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, e nós temos um culto evangelístico sábado e terça, só que é na rua. Tem tudo, só não tem oferta. Aproveita e venha. Palavra pregada, não é verdade? Mas entenda. Se a gente não está disposto a ser um testemunho, a ser um mártir, de dar algumas poucas horas da nossa semana para vir à casa do Senhor, estar em comunhão com os irmãos, em comunhão com a palavra, ouvir a pregação. Gente, um dia que entrar uns homens por aquela porta com metralhadoras para aprender quem são os crentes de verdade, vai ter um monte de crentinho batendo os joelhos e estou fora. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Eu lembro, a gente morava nos Estados Unidos, estávamos numa conferência missionária e conhecemos uma jovem da Camboja, o nome dela era Sara. Eu já contei essa história aqui faz tempo. Sara, o pai dela era um bruxo, budista, sei lá, um bruxo lá na Camboja. E elas conheceram uma família, imagina, de missionários que estavam começando um trabalho lá, não lembro a cidade, e ela e a irmã iam, todo culto eles iam para essa igrejinha, trabalho novo, nunca faltava um culto. Um dia o pastor descobriu que toda vez que elas chegavam em casa, daquele culto, todo culto, o pai surrava elas. E todo culto, elas iam para a igreja. E quando chegavam em casa, depois de todo culto, elas apanhavam do pai. Menininhas, 7, 8, 9, 10 anos. Pergunta, alguém aqui apanha porque veio para a igreja? Elas não perdiam um culto. Essa Sara hoje, veja que interessante, o pai dela morreu, o irmão dela morreu, eu não lembro dos detalhes, ela foi para os Estados Unidos, hoje ela é casada com um irmão americano, que foi chamado para voltar para o Camboja para ser missionária. Hoje ela está de volta no país dela, pregando o evangelho. Mas entendam, ela foi um mártir. Ela teve um testemunho. Qual a nossa desculpa?
Ah, que eu estou cansado. Ah, que eu estou culpado. Ah, porque está ventando muito. Sabe que lá no céu, quando você encontrar a Sara, você vai sentir uma baita vergonha. Todo mundo no céu vai saber, todo mundo. No céu vamos saber quem foi aquele que não foi para o culto porque estava chovendo, e aquele que não foi para o culto, ou aquele que foi para o culto apesar de levar uma surra toda vez que ia. Pois é. Nossos antepassados se reuniam em bosques, cemitérios para poder ter culto. Hoje, nós temos locais dedicados, ar-condicionado, som, cadeiras, chá, café, bolo, banheiro. E mesmo assim, com todo o conforto, toda a segurança, toda a facilidade, tem gente que arruma desculpa de não ser fiel, de ser mártir, de ser um testemunho nessa área. Gente, alguém foi chicotado, açoitado, preso, ameaçado. Tem lugar no mundo que isso acontece, ainda hoje. Tem que se reunir nos cantos aqui e ali, aquilo outro. Constante ameaça de chegar às autoridades e prender. Perder seu emprego, sua casa, sua família. E mesmo assim, as pessoas se reúnem. É assim na China. É assim na China. Mas quanto mais fácil é, parece que mais... Eu não sei qual a palavra aqui, que eu não quero usar uma palavra muito pesada, mas mais frouxos nós ficamos. Como é você no seu testemunho em pregar o Evangelho? Jesus falou em Marcos 16,15, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Tem pessoa que é presa e morta porque prega o Evangelho hoje, nós já falamos sobre isso. Gente, se um dia for proibido, o que você vai fazer? Hoje não é proibido, mas se for proibido. Ah, vai ser bom, pastor, porque eu tenho uma desculpa. O Nordeste americano é uma área muito fria espiritualmente. Fomos evangelizar lá várias vezes. Uma das vezes, a Michelle está aqui, testemunha disso, a irmã Simone também. Eu nunca fugi da polícia. Só... E algumas vezes, pastor, fugir da polícia? Porque eu estava evangelizando. Literalmente, evangelizando, batendo uma porta, a mulher abriu. Da igreja, estou ligando para a polícia agora. E ele estava mesmo, e o carro passou. A gente disfarçou. E o policial lá, procurando quem é que está distribuindo. Gente, nos Estados Unidos da América, não estou falando aqui, na Arábia Saudita. Proibido. Outra ocasião, pastor muito querido nosso, em Boston. Ele adora evangelizar na estação central de Boston. Estação central tem um centro de ônibus, tem um centro de metrô, um centro de trem. Bem no centro da cidade. Então... Entre 4h30 e 6h30 da noite, aqueles milhares de pessoas para cima e para baixo. Ele adora ir para lá. Só que tem uma coisa, é proibido evangelizar. E sempre que estamos lá, vamos evangelizar. Bora. Lá vamos lá evangelizar. Eu fui com a Gabi, você foi com... Vocês não foram? Onde é que vocês estavam? Está fazendo visita. Que bom fazer visita. Pois bem, eu e a Gabi fomos evangelizar. Eu não só eu e a Gabi, um grupo, 6, 7 pessoas evangelizando. Agora é o seguinte, tinha que ser na baixa. Eu não sei quem foi, não foi comigo, mas um grupo foi parado pela polícia. Um par. Uma policial, grandona, fortuna, chegou lá, pronto, vou preso. Ela falou assim, eu sou crente também.
Fique mais na baixa. Não dê tanta bandeira. Está tranquilo. Essa área aqui é minha, está tranquilo. Mas se for para outro, são vários andares lá. Essa área aqui está comigo, está tranquilo. Proibido, gente. Eu e Gabi, a gente suspeitou que tinha um guarda com a gente teve que sair para fora, dar uma volta no quarteirão para entrar de novo. Alguém sofre isso aqui evangelizando? Alguém tem que fazer aqui no Brasil, ficar fugindo, esquivando da polícia, na baixa, camuflando? Não, gente. Pois esse pastor faz isso toda semana. Toda semana? Preguei uma vez numa igreja em Los Angeles, no estado da Califórnia. O pastor me contando que houve uma vez que um monte de homossexuais cercaram a igreja. Os policiais estavam lá olhando. Fizeram nada. Depedraram a igreja, os carros de estacionamento, tocaram fogo numa parte da igreja. E os policiais só olhando. Sabe o que é isso? Pela posição que ele tinha. Qual a posição dele? Ele falou, não odeio homossexuais, mas a Bíblia fala que é errado. E eu não posso dizer o contrário. Vocês são bem-vindos à minha igreja, tanto que entraram e quebraram tudo lá dentro. E por fora. Qual o pecado dele? Pregar a palavra de Deus. Eu não estava querendo ofender, xingar, nada. Ele falou, vocês são bem-vindos à minha igreja. Mas é errado, assim como adulterar é errado, mentir é errado, roubar é errado. Isso é errado, mas a escolha de vocês. A decisão de vocês. Já pensou se todo mundo que fazer alguma coisa errada achar que você tem que achar que é certo, não vão quebrar a sua igreja, a sua casa, acabar com a sua vida? Eu pergunto, e você, o que você sofre? Eu sei que a irmã Fabiana foi mordida uma vez por um cachorro. O cachorro morreu, a gente não sabe se foi coincidência, mas ela está vivinha até hoje. Deu uma mordida, caiu com as 4 patas para cima. Não, estou brincando. Teve até que levar as injeções na barriga, não foi? Pois é, gente. Fora a irmã Fabiana, eu não conheço ninguém aqui que tem alguma cicatriz ou sofreu alguma espécie de agressão ou violência. Teve uma vez que alguém olhou feio para mim. Ou se teve um dia, foi o Bruno, foi o Ebert, que um homem muito ignorante começou a gritar e berrar. Se dizia cristão, hein? Se dizia cristão. Eu acho que ele ficou envergonhado de ver um jovem pregando o evangelho, algo que talvez ele nunca fez e nem sabe por onde começar. Em vez de criar vergonha, começou a criticar e atacar. Covardia. Queria que fosse comigo. Pastor, você vai fazer o quê? Deixa isso quieto, deixa isso para lá. Deixa eu ser bem claro com isso, gente. Se você não sai, se você não está envolvido, de alguma forma, em pregar o evangelho, você está decepcionando Deus. Ponto. Pessoal, que sábado não dá para mim. Gente, não é nada de mágico com sábado. A semana tem 7 dias, 24 horas por dia. Eu entendo, às vezes não dá para ir toda semana, nós temos afazeres e uma coisa e outra, eu entendo. Mas a nossa vida tem que ser caracterizada por pessoas que levam o evangelho. Sabe, nós disponibilizamos de panfletos. Gastamos dinheiro mandando confeccionar panfletos. Leve alguns, mas não vai deixar guardado na sua gaveta mofando, não. Leve. Entregue no posto de gasolina, entregue no supermercado, entregue para o taxista, entregue na pessoa. Sai entregando para a fila do banco, sai entregando, gente. Isso pelo menos. Eu lembro anos atrás, faz tempo isso, faz uns 7, 8 anos atrás, eu estava no centro, uma loja de sapato. Eu estou lá, pastor Roberto. Pois não? Não, porque pastor Roberto para cá, pastor Roberto para lá, e eu conheço esse cara.
Aí ele falou assim, eu falei, por favor, o senhor me conhece de onde? Até hoje eu não sei quem é, mas ele falou, não, teve uma irmã da sua igreja que veio aqui e distribuiu esses panfletos aqui, eu reconheci o senhor. E até hoje eu não sei quem é. Mas alguém daqui estava fazendo isso. Gente, não dá sábado. Não dá, esse negócio de sair nas portas, tem praça, tem escola, tem prisão, tem rua, tem asilo de idoso. Lugar não falta, gente. Se nos dá no sábado, tem segunda, terça, quarta, aqui, nada, de tarde, tem de manhã, de tarde, de noite, toda hora tem hora. Mas se a gente não está envolvido, qual a nossa desculpa? Gente, no Brasil nós temos toda a segurança, nós temos toda a liberdade, ninguém vai nos perseguir, ninguém vai nos prender, ninguém vai nos atacar. Por quê? Onde? Como? Por que na China, onde lá a lei é severa? Porque lá que a igreja cresce. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, o único jeito ultimamente de igrejas crescer é você botar uma banda de rock aqui, botar um show gospel, liberar tudo, você libera tudo, porque se ofender alguém, tem 3 igrejas vizinhos que vão acolher a pessoa carnal pecadora. Muita igreja tem medo de pregar contra o pecado, para não ofender ninguém. Gente, se eu vou me limitar, se eu vou limitar a minha pregação, por medo de ofender alguém, então o dia que entrar uma lei dizendo que é proibido, então está tudo perdido. Mas isso não é só para o pastor, não, é para todo mundo. Como está o seu testemunho? Ser-me-eis testemunhas. No Brasil é fácil, no Brasil é seguro, no Brasil não há leis que proíbam ainda. Nos Estados Unidos, hoje há leis. Eu estou dizendo para vocês, vai chegar um dia que no Brasil vai ser proibido. Vai chegar um dia que no Brasil vai ser proibido. Aí o que você vai fazer? Porque se Deus espera que nós sejamos testemunhas na dificuldade, quanto mais na facilidade. Pois é. Deixa eu encerrar com isso aqui, ó. Lembre-se que foi através de algum testemunho de alguma pessoa que eu e você fomos salvos. Pense um pouquinho, a pessoa que influenciou, que levou você a Cristo. Pense se aquela pessoa tivesse medo de ofender, tivesse medo de chatear, tivesse medo de alguma coisa. Você não teria ouvido o Evangelho? Porque todo mundo é salvo através do testemunho de alguém. É nosso dever e obrigação ser testemunho para os outros também. E nós vamos prestar contas disso. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muitos lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Deus nos deu a sua palavra, Deus nos colocou aqui, Deus nos deu os recursos, nos deu liberdade. Deus vai cobrar isso da gente. Deus vai cobrar isso da gente. E vamos orar. Pai amado, obrigado. Porque nós somos